Boa noite, bem-vindos. Queria agradecer a presença de todo mundo. Bom, eu vou começar fazendo uma audiodescrição minha, depois eu vou fazer dos intérpretes, e aí cada autor faz a sua. Eu sou uma mulher branca, morena, meio descabelada, de batom vermelho, tenho um piercing no nariz, tenho 47 anos. Estou de saia jeans e de blusa marrom. A gente vai ter 2 intérpretes de Libras, o Riviagra, que é uma pessoa trans não binária de olhos verdes, cabelo... Desculpa, eu errei. Desculpa. Bom, vamos lá, vamos falar dos 2. Riviagra é uma pessoa trans não binária de olhos verdes, cabelos curtos castanhos, sobrancelhas escuras e com 2 riscos e tem tatuagens no braço direito. E Rose Santos é uma mulher cis branca, de cabelos loiros cacheados na altura dos ombros, olhos castanhos, usa óculos de grau e tem tatuagem no braço e no ombro direito. Bom, eu esqueci de pegar aqui a minha conversa. Bom, enquanto isso, eu vou agradecendo ao IMS, vou recomendando muito a vocês, se não assistiram até agora, se não viram até agora a exposição, que é uma exposição incrível, com mais de 250 fotos. É uma celebração dos 50 anos de carreira do Luiz Braga, esse fotógrafo fundamental para a gente entender todo um pedaço do Brasil que nós aqui no Sudeste somos meio ignorantes, e acho que a exposição do Luiz Braga enche a gente desse imaginário riquíssimo de um lugar que é muito precioso, né? Essa mesa foi pensada para a gente falar sobre a relação entre a literatura e a fotografia. E é muito fácil fazer isso, porque são parceiros, literatura e fotografia são parceiros muito antigos, tem mostras maravilhosas dessa dupla, inclusive uma coleção que tem aqui no IMS, da Maureen Bisiliar, que é pensada para isso, e é muito impressionante, porque a Maureen ela fazia essas viagens ao interior do país e tem relação com o Guimarães Rosa, com o Euclides da Cunha, com o Mário de Andrade, com Jorge Amado. São fotos belíssimas que, de vez em quando, o IMS expõe, para a nossa sorte. Essa conversa é um pouco diferente, porque a Maureen ia até lá pensando nos processos literários, né? Aqui a gente está, hoje, com o João de Jesus Paes Loureiro, que eu já ouvi ser chamado de João, de Jesus e de Paes Loureiro hoje, eu nem sei como ele prefere ser chamado, Paes Loureiro, que é um poeta e um pensador, um ensaísta e um crítico literário, que nasceu no Pará, em Abatetuba, mas mora em Belém, e que viajou muito antes de parar em Belém, assim, tem uma vasta experiência de reflexão e de pensamento. E o Milton Atum, que é um escritor nascido em Manaus, ao contrário do Luiz Braga e do Paes Loureiro, que nasceram no Pará. O Milton é manauara. E eles partilham de algo que a gente pode chamar de cultura amazônica, apesar da imensa distância entre as 2 cidades. Eu sempre soube que era longe, mas hoje, dando um Google, eu descobri que as 2 cidades ficam a 3.000 quilômetros por terra ou 1.650 pelo rio. Então, é muito longe, né? Mas partilham desse mesmo imaginário, e isso a gente vai tentar entender um pouco melhor hoje. Bom, eu queria começar... o Luiz Braga, que não está aqui com a gente, eu soube que ele está muito ansioso, lá de Paris, querendo saber notícia, muito preocupado com esses 2 amigos dele, se estão aqui, se já chegaram. E eu queria começar por isso, assim, falando da relação de vocês 2 com o Braga. Primeiro, porque o Paes Loureiro ele tem uma tese que ele defendeu em Sociologia da Cultura, na Sorbonne, cujo título é Cultura Amazônica, uma poética do imaginário, que é um pouco um título, uma expressão que poderiam ser usadas para falar da exposição do Luiz Braga também. Acho que tem uma cultura do imaginário da cultura amazônica. E o Milton tem uma história muito, além de ser amigo, mas eu acho que todas as capas dos seus livros são fotos do Braga, né? Então, acho que isso já é uma aproximação, um indício muito importante do quanto é fundamental esse imaginário do Braga na construção do seu próprio imaginário, dos seus romances. Queria que vocês falassem um pouco assim da relação pessoal de vocês e
profissional também com o Luiz Braga. Bom, eu tenho que me apresentar daquele jeito ou não? Não tem saída. É a primeira vez que eu vou fazer isso, então eu não tenho dúvida sobre o que eu vou dizer, mas... Bom, eu nasci numa cidade pequena do interior do Pará, em Abaetetuba, não é? E desde que eu nasci, eu sou branco, não é assim? Sou macho desde que nasci, homem, né? Que a gente diz. Sou homem. Eu estou meio enrolado com essa apresentação, porque eu não sabia que seria assim. Mas, o que mais? Eu gosto da vida, da natureza. Sim, eu tenho essa minha barba. Eu vou tentar ver se ele transplanta um pouco essa cabeleira dele aqui para a minha frente, pelo menos. Enfim, nós temos uma grande amizade com o Luiz Braga e espero que a gente possa falar dele como merece. Eu conheço o Luiz Braga há muito tempo. E, claro, ele é bem mais novo do que eu. Eu tenho 85 anos, às vésperas de 86, em junho, dia 23 de junho. Claro que estou aberto para presente nessa data. E, a primeira vez, eu estava fazendo um disco de poesia e violão, fazendo toda aquela digamos, base para a leitura do poema. Era com o Sebastião Tapajós, que era o violonista. E eu queria que fosse um disco, capa dupla, era, na verdade, um disco da forma do vinil tradicional, seria editado pela Philips. Então, eu queria de capa dura, uma capa bonita, aí chamamos o Luiz. E o Luiz me fez viajar, nós fomos para o interior do Pará, atrás de praias, porque ele queria uma coisa assim que fosse representativa dessa coisa ribeirinha. E na cidade próximo da Vigia, havia os pescadores que fazem aquele cercado de madeira para poder prender os peixes e tudo mais. É muito típico aquela paisagem. Então, ele fez umas fotos dali e fomos para a praia, de frente, e fiquei lá, né, ele mandou tirar a camisa. Eu digo, bom, a camisa está ótimo. Aí eu tirei a camisa e ele fez uma fotografia que, para minha tristeza, não está nessa exposição. Mas até hoje eu queria ser como eu estou naquela fotografia. Mas, bom, aí ele fez o projeto da capa e da parte interna também, e ficou uma coisa muito bonita, realmente. E, a partir daí, passamos a ter sempre uma relação de amizade assim, constante. E eu tenho muita admiração pelo trabalho dele, conheço o seu trabalho de laboratório, sempre ele me chamou para ver coisas novas, e lembro que, por exemplo, quando foi feita uma coreografia com base num poema meu, que era inédito ainda, era uma espécie de caminhada por Belém, ele foi chamado para fazer a documentação dessa coreografia. E ficou uma coisa muito linda, e que foi feito um livro com os poemas ilustrados pelas fotografias desse espetáculo coreográfico. Então, sempre foi assim. E a minha poesia sempre teve uma relação grande com a dança, embora a minha poesia tenha, digamos assim, refletindo a realidade, mas tem muito trânsito com as outras artes, mas com a dança muito, e com a fotografia também. De modo que, para mim, estar aqui presente, participando com isso, esse nosso encontro, para mim me deixa muito feliz, porque eu acho que o que nós fizermos para poder clarear ou contribuir para a compreensão da obra dele, que é uma obra primorosa, a gente fica feliz com isso. Então, boa noite, muito obrigado. Agradeço ao Instituto Moreira Salles e
Ana, é um prazer conversar com João, ou com o Paz Loureiro. Ou com Jesus. Ou com Jesus. Bom, com Jesus está mais difícil, mas, em todo caso, com João Jesus, vamos dizer assim. Eu sou um velho de óculos. Eu estou usando uma... Que cor é essa? Grená. Uma camisa grená e tenho cabelos brancos e encrespados. Dizem que eu sou branco, mas nem tanto, sou moreno, enfim. A amizade com Luiz Braga data dos anos 80, salvo engano, ou do começo dos anos 90, portanto, já faz muito tempo. Eu fiquei fascinado quando eu vi as fotos dele. Aliás, eu vi, inclusive, acompanhei o trabalho dele desde a década de 1980, quando ele expôs na Fotótica, que era uma galeria importante aqui em São Paulo. E depois a gente se encontrou várias vezes, até escrevi um breve texto naquela época, uma das exposições que ele fez aqui em São Paulo. E o que eu vejo na obra dele é vamos dizer, um olhar muito particular e profundo sobre a Amazônia. Quer dizer, tem alguma coisa de pictórico na obra, no olhar do Luiz Braga. E enfim, esse fascínio pelo trabalho dele me fez, vamos dizer, propor à minha editora que enfim, eu convidasse a ilustrar com as suas fotografias as capas dos meus livros. Isso aconteceu com vários romances de edições anteriores, como o Relato de um Certo Oriente, Órfãos do Eldorado, enfim, Cinzas do Norte. E agora, nas reedições, ele também, vamos dizer, ilustrou essas fotos, essas capas com algumas fotos que são belíssimas. Algumas estão na exposição. Com a Árvore com Urubus, por exemplo, é a capa do Cinzas do Norte, a nova capa do Cinzas do Norte. E outras capas que já saíram do Relato de um Certo Oriente, enfim, do livro de contos, Cidade Ilhada, falta ainda Órfãos do Eldorado. Mas essa exposição eu acho magnífica. Eu acho que o Instituto fez um trabalho esplendoroso, porque aqui reúne várias fases da obra do Luiz Braga, E eu concordo muito com o crítico Roberto Tassinari, eu até escrevi isso na apresentação. Quer dizer, a obra do Luiz Braga, ela não deve ser, vamos dizer, lida como uma evolução. Não é que ele foi vamos dizer, de um figurativismo, do figurativo ao abstrato, ou vice-versa. Não, acho que a essência do trabalho dele já está no início da obra. Quer dizer, esse olhar muito preciso aos tipos humanos, a essa variedade incrível de tipos humanos, sempre de pessoas humildes, de camadas pobres da população. A elite belenense não está na obra do Luiz Braga, não está contemplada. Quer dizer, esse fascínio que ele tem pelos objetos, pelo interior das casas e das lojas, pelas crianças. Se vocês vão notar que há dezenas de fotos de crianças, que é uma particularidade, vamos dizer, dessa busca do olhar dele pela criança. E há também, vamos dizer, quase uma nostalgia por um mundo perdido. Esses objetos dos anos 50, dos anos 60, da década de 60,
esse olhar detido ao objeto, mas também ao objeto que diz alguma coisa sobre a pessoa fotografada, e vice-versa. Quer dizer, ele saber unir, vamos dizer, com muita sensibilidade, o objeto, o espaço, quer dizer, o interior dessas casas, que são algumas são fotos deslumbrantes com essas cores. Eu costumo dizer que há um azul Luiz Braga, um vermelho Braga, sabe, um verde Braga, que só ele consegue. A gente vê nas fachadas, a gente vê nos interiores, mas ele, vamos dizer, dá expressão aquilo que a gente vê na realidade. Né? Portanto, é uma outra realidade que a gente está vendo. Então, há uma poética aí da obra dele, que, enfim, depois a gente pode falar sobre isso, mas que é muito inspiradora para quem é poeta, para quem é prosador, para quem é cineasta. Está aqui o Sérgio Machado, um grande diretor de cinema, não porque ele adaptou um dos meus contos, O Rio do Desejo, porque o filme, acho que é bem melhor que o conto, mas o Sérgio mesmo acabou de nos dizer que a obra do Luiz Braga é inspiradora. O Marcelo Gomes, que adaptou também um romance, O Retrato de um Certo Oriente, o cineasta, ele me disse também que a fotografia do Luiz Braga foi importantíssima. E assim aconteceu com Luiz Fernando Carvalho, com todos os cineastas que, enfim, que adaptaram algum livro meu. Então, a foto dele vai além da foto, vai além da imagem. Né? Ela é inspiradora para quem escreve. Eu mesmo, quantas vezes eu olhava uma foto, olho com uma foto do Luiz Braga e vejo ali um caminho de um texto. Não necessariamente de um gênero literário específico, mas ela nos diz alguma coisa, quer dizer, nos provoca, vamos dizer, essa vontade de dizer ou de escrever sobre. Né? Mas é tão poderosa que eu nunca, vamos dizer, me sentei para escrever sobre uma foto específica dele. Então, bom, para início de conversa é isso. Eu acho que ele tem essa... Tá ligado? Tá? Alô? Eu acho que ele tem as fotos contam histórias também, né? As fotos do Luiz assim contam histórias. E por outro lado, eu queria falar um pouco com o Paes Loureiro, que os seus poemas, vários deles que eu li, principalmente aquela seção dos poemas mais curtinhos, eles são como se fossem pequenas fotografias. Tem uma coisa para usar a expressão que é quase um lugar comum do Cartier-Bresson, do instante decisivo, né? Que é um jeito de olhar, que é uma coisa que o Braga faz muito, mas que eu acho que você faz isso nos poemas também, quando fala da cidade de Belém, né? com pequenas... São quase fotografias, assim. E você mesmo falou da relação da sua poesia com outras artes e com a fotografia também. Queria que você lesse. Você falou que separou um poema para ler? Pode ser? Esse poema, ele, na verdade, ele trata a fotografia e a poesia como uma intercorrência de materiais. Quer dizer, a câmera fotográfica passa a ser um vocabulário e a linguagem poética do poema passa a ser uma revelação do que você está visualizando ou emocionando. Então, é nesse sentido que o poema faz essa junção. Até porque, no caso do Luiz Braga, a poesia dele é como se fosse o tempo comprimido. Você, a partir de cada foto dele, você pode desdobrar uma história. Desdobrar uma história que é contextual no local, mas é universal no significado. Então, esta é que é, digamos assim, uma força muito grande que existe no trabalho dele
E, ao mesmo tempo, diferentemente da gente, quando passa numa exposição, que a gente tem uma visão assim, um pouco transitória, quer dizer, mas quando você se detém diante de uma foto, acontece aquilo que a gente diz, que é, pela aparência, você percebe a essência que ela contém. E isso é o milagre da fotografia. E, no caso dele, tem uma espetacularidade assim, muito grande, porque é uma condensação e, ao mesmo tempo, que se exprime através da imagem. É como se você contemplar uma fotografia fosse estar, num momento, vendo aquele momento essencial, daquela essência que ela contém. Portanto, grande parte da fotografia dele, além de ser contextual, ela é também uma fotografia que traz um consenso em torno da sua visão da realidade. Então, tudo isso através de quê? De alguma coisa que é mecânica, que é a máquina fotográfica. Então, me dispus a fazer uma relação de linguagens intercorrentes. Poesia, fotografia, palavras. Esse poema, eu, quando publiquei, eu dediquei a Luís, né? Ao Luís Braga. Por isso, também eu trouxe para mostrá-lo aqui. A palavra fotografia fotografa. E o verbo faz-se ato de poesia. A imagem da palavra, na imagem da palavra, fotografias revelam-se no poema. E no banal transfigurado, emoldura-se o mito. Segunda parte. Câmera, artefato comprimido da linguagem. Fotografa com palavras, de sua gramática mecânica. Cada peça, engrenagem, uma palavra. Diafragma, sílabas abre e fechando-se a permitir as escrituras da luz na pele da sombra. Lente, dissílabo translúcido. Olho capaz de ver no que não se vê, a máscara do invisível no visível e a transfiguração das aparências. Obturador, equipagem de letras e fonemas, a súbita armadilha de captura do eterno na breve brevidade de um segundo. Terceiro, poema, máquina verbal, revelação de imagens, epifania nos laboratórios da palavra. Poesia, câmara escura, câmera binária entre o ser e o não ser. Mergulha no cais inferno da aparência e resgata a metáfora submersa no rio de imagens contida no real. E o quarto, arte, o tempo comprimido na infinitude tão finita do que somos. Perplexidade do eterno anjo na borda dos enigmas do abismo de uma foto. Perplexidade do anjo eterno do abismo, na borda dos enigmas de uma foto, de um poema, a perguntar: quem há de compreender essa palavra imagem, onde pulsa a completa razão de nossa vida? Milton, eu queria falar um pouco assim, a sua obra, que é
reconhecida, todo o conjunto dela, premiadíssimo, e como um dos escritores contemporâneos mais importantes, ela tem muito e ela bebe muito desse imaginário amazônico. Ela nunca recusou esse imaginário amazônico, né? Acho que você fala muito eu pelo menos quando eu penso muito no norte do país em geral, na Amazônia, não só em Manaus, mas a sua obra é fundamental, assim como a obra do Luiz Braga agora para criar esse imaginário. E eu acho muito curioso que talvez você seja dos poucos, se não for o único escritor que sai do eixo Rio-São Paulo, ou com alguma gentileza, um eixo sudestino, que pega um pedaço do sul também, que não é tratado pela crítica como regionalista, que é o que acontece com qualquer autor que sai minimamente do eixo Rio-São Paulo, subiu para a Bahia, já vira literatura regionalista, né? Até de algum jeito pejorativo, assim. E acho que, eu acho que tem um jeito, e você nunca foi tratado desse jeito, apesar de, em nenhum momento, recusar. Acho que você só saiu ali da sua terra natal nos romances mais recentes, que é quando chega em Brasília. Assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você tem uma ideia de por que você não virou regionalista? Você achou difícil essa? Não acho, e nem ficaria, vamos dizer assim, chateado se me chamassem de regionalista, porque, imagina, o Graciliano Ramos foi chamado de regionalista, e o maior escritor da nossa língua, o Guimarães Rosa, foi chamado de regionalista, então não é nenhum demérito, enfim, aliás, o regionalismo... o termo vem dos Estados Unidos, regionalist, que é como os americanos chamavam, mas sem nenhum teor pejorativo, os grandes escritores do Deep South, do Sul Profundo, como o Faulkner, por exemplo. Imagina se o Faulkner é regionalista, o maior escritor americano do século XX. Mas eu acho que... é que a questão do regionalismo é muito complexa, né, Ana? Então, eu tentei, antes de começar a escrever, eu já sabia sobre o que eu não deveria escrever, né, sobre alguns estereótipos da Amazônia, né? Por isso que o meu primeiro romance, ele de alguma forma, surpreendeu a crítica, né? Eu lembro de vagamente, mas eu sei que foi a Flora Susequinde, que é uma crítica do Rio. Ela escreveu um artigo dizendo, o que se esperava da Amazônia, que era a vida de ribeirinhos, ou uma vida na floresta, ou de indígenas, não veio com esse romance. E o próprio Benedito Nunes, que foi um querido amigo nosso, um grande filósofo e crítico de Belém, ele também notou isso. Porque eu tinha lido muita leitura regionalista, mas no seu sentido mais raso, de um regionalismo que prefere, ou seja, em que o pitoresco prevalece sobre as relações humanas. É esse regionalismo que eu tentei evitar, né? Porque, enfim, romances, e eu tive que ler alguns romances do Amazonas. Foi difícil, foi duro, foi um ato de total, sei lá, de autoflagelação, às vezes. Não, você lê romances de Álvaro Maia, nem vou falar para vocês. Eu ia pedir para você citar nomes, melhor não. Não, mas esse eu já citei e não tem nenhum problema em citar. Sabe, romance sobre o Coronel do Barranco, sobre aquela coisa dos seringueiros, mas em que a natureza e a floresta elas são representadas, vamos dizer, de modo muito exótico, sabe, e que abafa os conflitos humanos, que é o que interessa no romance, não é?
São as relações humanas, no fundo, mais do que o cenário, mais do que, enfim. Então, eu tomei essa vacina antes de começar a escrever. Li coisas assim chatas, horríveis, que não devia, não só brasileiras, hispano-americanas também, né, que é as chamadas novelas de la tierra, né, aquele romance naturalista ainda do final do século XIX. Então, bom, agora há várias injustiças, né, em relação à literatura escritas na Amazônia, né. O Dalcídio Jurandir, por exemplo, eu acho que é um escritor notável, paraense, que deveria ser mais lido. E nunca foi, acho que ele não foi editado ainda. Tem uma pequena editora que reeditou seus livros, mas é um escritor importante que não foi ainda, enfim, lido por um público maior fora do Pará. Em Manaus ele é conhecido, tal, porque a gente, né, se interessa também, né? E tem outra coisa que é a técnica também, quer dizer, acho que é uma literatura, quer dizer, você pega hoje, se você comparar os romances dos quais eu gosto, do Mário Palmério, né, Vila dos Confins, Chapadão do Bugre, que são livros que hoje muito esquecidos, né, desse escritor mineiro. E você coloca que podem, às vezes, se encaixar no regionalismo, nesse regionalismo mais, e comparar com a obra do Guimarães Rosa, aí é complicado também, né? Então, enfim, eu acho que isso... E esses livros da trilogia, eu já saí do Amazônia, já deixei a Amazônia, e eu não sou obrigado a escrever sobre o meu lugar, sempre. Ninguém é, não é? Então, eu acompanhei minha vida, na minha experiência de vida, né? Então, foi por isso que... Agora, voltando um pouco à fotografia, ela sempre fascinou, desde o seu surgimento, ela fascinou os poetas e escritores. Baudelaire era fascinado, escreveu sobre fotografia. Na obra do Proust, há, não dezenas, centenas de referências a todas as artes, mas à fotografia também. Na prosa contemporânea, no romance contemporâneo, alguns escritores eles colocam fotos, vamos dizer, o Sebald, que foi um grande escritor alemão, nas obras dele há fotos que aludem a alguma coisa do livro, da narrativa, sem ilustrar diretamente aquilo que ele está contando, mas serve, vamos dizer, como uma espécie de paratexto, ou para-imagem, ou de imagem, vamos dizer, que compõe, junto com o texto, vamos dizer, um conjunto orgânico, né? Então, a foto, às vezes, também concorreu, em certo momento, com a própria pintura, né? E isso, o Luiz Braga, ele se chateava quando comparavam algumas fotografias dele com pintura, mas depois ele reconheceu, ou ele ficou resignado, né, a essa comparação que é tão importante entre as fotos coloridas dele com pinturas. Bom, quem vê algumas fotos aí, aquela Babá Patchouli, que é linda, que está numa da capa de um dos livros, né? Que foi a capa do Cinas do Norte, né? Ou a foto daquela rede, né, só da rede, que é uma beleza, uma coisa de uma beleza extraordinária, que lembra mesmo uma pintura. Quer dizer, isso também, ele transita também dessa... Eu acho que tem também um jogo de sedução o jeito como ele se aproxima das pessoas para fotografar, porque ele não sai fotografando assim, né? Ele não sai... ele se aproxima das pessoas, ele conversa com as pessoas, ele entra naquele pequeno mundo, né? Ele circula pela casa, conhece. Quer dizer, ele não é um intruso, um forasteiro que chega para fotografar e sem pedir licença, né? Ele cria uma relação afetiva e empática com as pessoas que ele fotografa,
né? E depois há um lado também muito erótico das fotos do Luiz Braga, né? Aquela foto chamada Promesseiros, dos homens todos abraçados na procissão. Essa foto é de um erotismo incrível, né? Incrível. Ou então uma foto que eu hoje vendo, Pés na Missa de domingo, que coisa linda. Ele entra na igreja e ele não fotografa o altar, a capela, ele fotografa as pernas que não encostam no chão, os pés cruzados, um pé ainda com areia, né, dentro da igreja, todas aquelas pernas, lembra um poema do Drummond, né, e é lindo aquilo, né, de um erotismo, quer dizer, também um lado transgressor no erotismo dessas fotos, né? Do transgressor, no sentido em que há ali algo que tenha religioso, mas também totalmente transgressivo. E isso também faz parte vamos dizer, do estilo dele, né? Do olhar do Luiz Braga. Isso eu queria que você comentasse também um pouco, porque tem o lugar, eu acho que eu li na matéria que saiu na Folha, se eu não me engano, que fala do lugar da intimidade, né? Que ele é um fotógrafo que fala muito da cidade, que é uma coisa que eu acho que a gente podia voltar, mas ele tem sempre esse olhar para o pequeno, né? E a partir da pequena parte você fala de um todo maior, que é um recurso também da poesia e da literatura em geral. Você quer comentar isso? Sim, quero. No caso, uma observação sobre a lembrança que ele teve sobre o Mário Palmério, porque tem a ver com a questão do regionalismo ou não. Alguns anos atrás, bastantes anos atrás, eu estava recém-casado com Violeta, que está aqui presente, minha querida até há 56 anos já. Então, de repente, eu tive uma ligação de telefone. Quem era? Olha, aqui é Mário Palmério. Aí eu não conhecia. Eu tive uma referência que procurasse você quando chegasse aqui em Belém e tudo mais. Eu queria conversar com você. Eu estou aqui no hotel tal, etc. Eu dei o endereço de casa, ele foi lá. O Mário Palmério me disse o seguinte: olha, eu quero escrever um romance amazônico, porque eu escrevi e já estava consagrado. E ele era um homem rico, ele era um dono de fazenda, de engenhos, lá. Então, universidade. Então, ele chegou lá e me disse o seguinte: eu vou passar uma temporada aqui, eu vou administrar a universidade daqui para lá e quero recolher material para fazer um romance amazônico. Está ótimo, e tudo bem. E eu acompanhei. Ele alugou um barco de uma boa proporção, foi em Manaus para comprar o equipamento para esse barco, equipamento de gravação, esse equipamento que você pode falar, não é? E tudo mais, que era para ele administrar lá a universidade. Tudo. Enfim, ele preparou um esquema. Ali, que era para sair pelos rios e gravar entrevistas, gravar situações, dizer aquilo que ele estava vendo, pegar vocabulários e tudo mais. E saiu várias vezes. Saiu recolhendo material, sempre ele me mostrava um pouco, não o que estava fazendo, mas o que tinha recolhido. E eu achei engraçado, porque era uma amizade assim recente, mas ele ficou assim muito afetuoso. E chegou um ponto dele dizer que estava satisfeitíssimo, que ele acha que ele ia fazer um romance amazônico. Tudo. Aí morre o Guimarães Rosa. E a vaga do Guimarães Rosa na Academia Brasileira de Letras se abriu. Aí ele ligou para mim e disse assim: olha, Loureiro, que eu ia chamar de Loureiro, eu vou ter que ir para o Rio. Eu vou ao Rio, voltar a Minas. Por quê?
porque eu vou me candidatar para a vaga, e se eu não for lá brigar por ela, eu estou de fora. E o teu livro? Não, depois eu volto aqui. Nunca rolou o romance amazônico. Nunca mais rolou. E aí o que acontece é o seguinte, aí eu me lembrei de um poeta gaúcho, que é o Raul Bopp, que fazia a mesma coisa, foi ao Pará, ia para o interior, e ouvia as histórias, e fez um livro primoroso, que é o Cobra Norato, que a intenção dele era ser um livro para criança. Por quê? Porque, na verdade, o Cobra Norato é mais uma arrumação literária do que ele ouviu, de uma das histórias que ele ouviu sobre o Cobra Norato. Mas ele fez bem feito, e se tornou hoje um livro que é mantido, reeditado, citado, etc. E, no caso do Mário Palmério, um tempo depois saiu um capítulo que seria dele numa revista da época, não estou me lembrando o nome da revista, mas uma revista muito de prestígio literário, e não era bom o capítulo. Por quê? E aí, voltando para o nosso caso aqui da fotografia e do Luiz. Porque fazer regionalismo ou internacionalismo não depende de uma decisão arbitrária de você. Há uma coisa fundamental na criação artística e que o Luiz tem, que é a vivência humana e cultural numa área, e leituras e acompanhamento também daquilo que é feito no mundo naquela arte que você está praticando. O local pode ser o ponto de surgimento, mas o destino de uma obra de arte é querer ser universal. Agora, precisa ter técnica para fazer isso. Precisa saber como fazer. Não quer dizer que um livro regional não possa ser bom. Há um preconceito com relação ao livro regional. E, no fundo, o fato de classificar como regional quem está fora do grande centro nacional é discriminador. É uma questão política e ética, no sentido de, não, eles estão para lá, eles são menores, eles são regionais. Quando não, o regionalismo é um estilo, é uma categoria, seja artística, seja literária, seja o que for. O Luiz, ele tem uma vivência nas coisas que ele faz. Agora ele está, digamos assim, enturmado ali para o Marajó. Quantas vezes me convidou para irmos juntos lá, mas nunca deu certo. Ele foi e passou muito mais tempo do que está aparecendo agora no Marajó. Se enturmou, fez amizades, alugou uma casa, e vocabulário, e estudou, e não fazia quase fotografia nesse tempo. Quando ele se sentiu entranhado daquele sentimento marajoara, é que ele começou a fotografar. E teve aquela ideia de fazer experiências de uma fotografia hoje mais, digamos assim, tecnicamente explorando a realidade, lá. Ou seja, quando ele foi no lugar mais profundo, vamos dizer assim, da nossa região, é quando ele produz as obras dele de maior, digamos, recurso técnico e de imagem, de fotografia e de uso também de materiais técnicos para isso. O que é que isto mostra? Mostra que o Luiz é uma desses artistas ou dessas pessoas que, a semelhança do estudo do Ortega y Gasset sobre o Dom Quixote, ele diz, é aquela pessoa que decidiu criar o seu destino. Esse estudo magnífico do Ortega y Gasset é um modelo que se cria. Quer dizer, há pessoas que, sem dizer isso aqui e acolá, sem escrever, sem ir no cartório, mas decidem espontaneamente criar o seu destino. E você vê, por exemplo, que o Luiz não é apenas um fotógrafo que tenha se prendido a determinado estilo ou determinado tipo de coisa, não. Grande parte da fotografia dele é fotografia conceitual, que ela é uma teoria comprimida, que ela é um pensamento comprimido. Daí porque a obra dele toda é uma reflexão
sobre a Amazônia para o mundo. O local e o universal estão presentes ali, mas não estão presentes por ouvir dizer, por querer dizer. Estão presentes porque estão ali no processo de elaboração. E isso não foi de uma viagem rápida aqui e acolá. Isso foi de uma construção, de uma vivência, porque nós todos sabemos que a experiência vai acumulando entre nós aquilo que é chamado de inconsciente estético. E esse inconsciente estético brota no processo de produção e é reproduzido tecnicamente dentro de um nível que ultrapassa o local. Não é por acaso que também a obra dele tem como uma das coisas marcantes o humanismo. É a presença da figura humana se impondo sobre a realidade. E nisso ele tem um pouco o jogo entre a estética renascentista e o modernismo. A figura humana dele segue um pouco a estética renascentista, a presença do ser humano ali como uma figura emblemática. E, além disso, ele não faz a mistura entre a figura humana e a paisagem ou a realidade. Ele faz como se fosse uma coisa assim, recortada mesmo. Porque o Leonardo da Vinci falava do esfumato, que é, digamos assim, essa nuance muito tênue que há entre a figura humana e a paisagem, que era típico do não, Luiz, você vê sempre a figura humana numa prioridade ali que chama a atenção, mas chama a atenção para a sua dignidade. O ser pobre, para ele, não faz que a pessoa seja indigna, faz que tenha uma postura, faz que tenha um olhar, faz que tenha uma dimensão. Então, essa é a grandeza também, uma das formas de grandeza do seu trabalho, que não foi uma coisa eventual, foi uma coisa de um destino que ele construiu para si, tanto que, quando ele fala, você sente isso nesses vídeos que estão na exposição. Você sente toda uma construção desse destino que fez com que ele produzisse essa obra que todos nós estamos, agora ou sempre, admirando. Desculpa, gente, eu esqueci de falar desde o começo que, se alguém quiser fazer pergunta, fica à vontade, a gente só pede que levante a mão, porque daí a gente passa o microfone para ficar gravado. Sim, tem uma expressão que é usada em alguns textos sobre ele, que eu li agora, que é a dignificação do anônimo, né? Que é exatamente isso, assim, essa importância de... né, o Milton escreveu na apresentação também, que é uma coisa muito fundamental, que não muito pelo contrário, não é o olhar exótico sobre essas pessoas, assim, que seria um jeito banalizado de falar, mas justamente falar sobre essa população e falar sobre as cidades, que eu acho que é uma coisa que tem na obra de vocês dois e que conversa muito com o do Luiz, que assim, é o imaginário amazônico que escapa, também do mesmo jeito que recusa o exótico nas pessoas, recusa o exótico num cenário, que seria selva, rio, né, uma coisa banalizada dos animais e tal. Então, tem uma cena urbana que é muito específica no Braga, que eu acho que tem nos seus poemas, né, Paz Loureiro, e tem nos livros do Milton também, apesar de ser tão distinto. Manaus e Belém, que tem essa distância toda, tem uma cena urbana amazônica, né, que acho que é a criação de um imaginário ribeirinha. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é isso e como que duas cidades a 3.000 quilômetros de terra e mais de 1.500 quilômetros de rio, o que elas têm, o que é o imaginário amazônico assim que tem em comum entre as duas, que vocês conseguem identificar nisso? Olha, quando eu converso com o Luiz Braga, baixa todo o amazonês entre nós. Mano, tu foste, tu viste, tu sabias disso, mas rapaz, tudo isso que está escondido em mim, né, nesse paulistano de 25 anos já de vida paulistana e mais 10 dos anos 70, mas nós temos a linguagem.
Nós não há muito... Porque você pensar, qual é a fronteira entre o Amazonas e o Pará, gente? Isso é uma abstração. É uma abstração, é uma ilha entre Parintins e Santarém que divide o estado... É o arquipélago imaginário, né? Totalmente imaginário, porque a nossa culinária é muito próxima. Se bem que o tambaqui do Amazonas é melhor que a arruelinha, aquele tambaquizinho do Pará, de Belém. Mas o filhote de Belém é melhor que... Aí tem as suas compensações, o açaí... Mas aí é uma outra noite. Você entrar na culinária... Não, eu me lembro de um texto, de uma crônica do Mário de Andrade, que ele começa sobre a culinária brasileira, que é linda a crônica. Ele começa do Rio Grande do Sul, que ele diz que o churrasco é um prato bárbaro. Você não precisa de nada do churrasco. Aí ele sobe pelo litoral, aí vai ficando sofisticada a cozinha. Na Bahia, no Nordeste todo. Chega em Belém, bom, aí a coisa, né, fica extraordinária. Mas as palafitas que está nessa... A fotografia das palafitas de Belém, que está na exposição, poderia ser uma foto dos educandos em Manaus, do São Raimundo, de qualquer bairro vamos dizer, de Manaus, bairro pobres, à beira do rio. Né? Quer dizer, o caboclo, quer dizer, a presença do ribeirinho, dos objetos, do olhar, quer dizer, o Luiz Braga ele é um fotógrafo da dignidade humana, porque a alegria das crianças, você vê dos homens, das mulheres, você vê a alegria, você vê às vezes um devaneio no olhar. Você vê a melancolia também, né? Um certo estado contemplativo, se você olhar direito. Mas o que é comum em todas elas é a dignidade. Ali, eu acho que isso ele captou de uma forma, né, belíssima. E ele fotografou também Manaus. Né? Quer dizer, o Luiz Braga, o pai dele era de Tefé, era do Amazonas, né? Quer dizer, ele conhece Manaus, ele conhece a Amazônia. Né? Então, eu reconheço muita coisa da minha infância nas fotos dele. Até, às vezes, com um pouco de uma nostalgia que me leva à tristeza, porque Belém é uma cidade que ainda sobrevive à selvageria do capitalismo. Manaus não sobreviveu. Quer dizer, Manaus como memória urbana, como centro histórico, que era belíssimo, como uma cidade, vamos dizer, que vivia até a década de 1960 em harmonia com a natureza, onde o nosso lazer, o lazer do manauara, pobre, classe média, o rico, era ir aos balneários, aos banhos, como a gente chamava, aos igarapés. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou a partir da ditadura dos anos 70. A ditadura foi responsável também pela destruição das nossas cidades, de todas as capitais brasileiras, todas. E essa é a história dos órfãos do Eldorado, né? Exatamente, é quando chega a ditadura e a destruição do... Exatamente, o Órfãos, em que o personagem, que é amazonense de Manaus, mas ele é fascinado por Belém. Né? No fim, ele quer ir para Belém. No fundo, sou eu falando, me levem para Belém. Pelo amor de Deus, ou tragam Belém para dentro de mim. Né? Isso, eu sei que meus colegas conterrâneos de Manaus não gostam muito, por um bairrismo bobo, porque que eu também já me afastei disso desde a minha juventude, né? Porque se você foi bairrista, você não vê seu lugar com olhar crítico. Né? Você imagina, o que eu mais vejo em São Paulo são os paulistanos criticarem a cidade o tempo todo. Né? Quer dizer, o trânsito, a violência, não sei o quê, o tempo todo. Então, eu vejo nas fotos do Luiz Braga, a Amazônia está ali. Né? Quer dizer, é o que o Pai Loureiro estava falando, do local e do universal.
Porque o mais difícil para o artista, fora das grandes metrópoles, e mesmo os artistas da metrópole, você, a partir da tua experiência, no caso de escritor de vida, de leitura, a partir do local, você, vamos dizer, olhar para o universal, ou você aludir a uma coisa mais geral, né? Quer dizer, esse é o grande desafio. É o Tolstói, né? Aquele famoso... famoso Tolstói, que fala: quer falar do mundo, começa pela sua aldeia, né? Esse movimento. Né? Exato. Quer dizer, vamos dizer, como que você aprofundando questões locais, você dá um alcance mais geral, universal. Isso está num conto, nos romances, esse é um dos maiores escritores do mundo, né, o Tolstói, mas isso está num continho do Guimarães Rosa. Em qualquer conto do Guimarães Rosa ou do Machado de Assis, que é a altura dos grandes escritores russos e europeus, né, qualquer conto do Machado, você está falando do Rio de Janeiro de 1880, e, no entanto, isso é lido no mundo todo. Né? Quer dizer, esse é o desafio. Mas essa Amazônia, embora ela seja muito desigual, quer dizer, se você pensar, por exemplo, em Roraima, e não Roraima, aí baixou o amazonês. Você pensar em Roraima, a paisagem é muito diferente, vamos dizer, da paisagem do Alto Rio Negro, onde há mais de 20 etnias e onde os indígenas falam 3, 4 idiomas, que é muito diferente do Marajó, por exemplo. Então, há uma diversidade, A Amazônia, ela é muito diferente, muito diversa. No entanto, quando você olha as fotos do Luiz Braga, tem ali muita coisa que alude a toda a região, que é universal. É exatamente esse salto que ele dá para uma coisa mais, vamos dizer, mais geral. É muito bonito isso que você falou, que é a linguagem, né? Que tem lugar, mas que tem uma linguagem a mesma que é... Bem, eu estou questão do imaginário. Mas antes, eu não posso deixar de, já que ele lembrou o Mário de Andrade, eu não quero deixar 2 implicâncias que eu tenho com ele. A primeira, ele, quando faz aquela viagem, que sai pelo mar, vai até Iquitos, quando ele passa por Belém, ele se encanta com Belém, realmente. Ele foi ao Museu Emílio Guild, e era um dia de calor, e quando ele fala disso, ele diz: estou no Museu Guild, faz muito calor, que o meu corpo fica do tamanho da minha alma. Mas quando ele vai pelo Furo de Breves, que é um belíssimo furo de rios, que tem a proximidade das 2 margens, muito variedade, verde e tudo, aí ele diz, quando passando por lá, ele se cansou diante da monotonia do verde. Ora, se há uma coisa que não é monótona na paisagem da Amazônia, é o verde, que é uma variedade de verdes incrível. Quem lê um romance de um grande romancista nosso, não é? Que é o Benedito Monteiro, Verde Vago Mundo, há momentos que ele faz uma verdadeira, digamos, entrelaça o poético com o romanesco, falando sobre as diferentes verdes que tem na nossa região, na nossa terra. Quer dizer, e ele faz tudo criando palavras, não é? Verde sonho, verde isso e tudo mais. Por que isso? Foi uma observação de turista aprendiz, realmente. Mas o Benedito Monteiro deu um pouco a lição disso, do que deveria ser. E o outro, você falou em Roraima. Roraima é onde nasceu a Violeta. E falou da forma certa, o Roraima mesmo, porque se há uma coisa que ela se implica é quando fala no Roraima. É o Roraima.
Mas qual é o problema dessa minha implicância? Que o Mário de Andrade, lendo o alemão Kurt Gollenberg, ele tomou conhecimento da lenda do Macunaíma. Mas qual foi a pronúncia feita? Macunaíma. E ele faz um romance, que é um romance escrito, segundo ele, de uma semana, 2 semanas, é bonito o romance, é bem escrito, cujo personagem ele chama de Macunaíma, e deu como título do romance Macunaíma. Criou-se a ideia de que o personagem vai para São Paulo, aqui ele se corrompe, não sei o que mais e tal, depois ele volta. Tem uma carta deliciosa que o Macunaíma dele, do Mário de Andrade, escreve para as Icamiabas, e, dentre outras coisas, ele faz uma bela descrição de São Paulo. E, dentre outras coisas, ele pede o seguinte, que ele precisava de dinheiro, porque tudo aqui é com dinheiro. E até para namorar você precisa de dinheiro. Namorar era a maneira de transar, digamos. Ele precisa de dinheiro, que está lá na carta. Pois bem, essa questão fez com que se confundisse o personagem do romance dele com o mito, e se criasse uma banalização desse mito. Por exemplo, não é uma mudança apenas de acentuação tônica, é uma mudança de caráter, porque, levando-se em conta que o mito é uma coisa e o personagem do romance é outra coisa, está ok. Mas houve uma confusão na recepção do romance e as pessoas passaram a chamar o Macunaíma de Macunaíma. Então, ficou no Brasil inteiro a história do Macunaíma. Mas o Macunaíma, na verdade, digamos, uma das grandes expressões do nosso imaginário. Qual é a distinção do imaginário amazônico? Primeiro, que ele é poético, e segundo, que ele é uma forma de conhecimento. São 2 questões que tem lá. Pelo conteúdo antropológico, digamos, ele é uma forma de conhecimento, de interpretação da realidade. E pela forma com que ele se expressa, ele é poético. Então, vejamos o caso, por exemplo, muito simples, o caso do Macunaíma. O Macunaíma não é um personagem que seja um delinquente urbano, um aproveitador das suas... Não, o Macunaíma é o exemplo da metamorfose em busca daquilo que você quer alcançar. E nunca é nada maligno, sempre alguma coisa estranha, desde a questão erótica até a questão de viagens e tudo mais. Outra coisa, você vê, para citar um exemplo, porque eu tenho que dar o relato, você tem a questão das Icamiabas, que foram confundidas como se fossem as Amazonas, né? Porque são guerreiras que cavalgam. Pois bem, as Icamiabas, né, elas são uma tribo de mulheres guerreiras que vivem entre si o ano inteiro. E uma vez por ano vão para o Lago Espelho da Lua, numa festa, num dia de lua nova, de lua cheia, e naquele lago que eu conheço, porque visitei no município de Faro, quase esquina, quase vizinho com o Amazonas. Lá, eu não fui no dia dessa festa, mas é uma grande orgia, porque é uma festa de fecundação, porque eles convidam os guerreiros brancos para uma transação de uma noite fantástica. E, quando é no dia seguinte, os guerreiros vão embora, levando os filhos meninos nascidos do ano anterior. E ficam as meninas nascidas do ano anterior com as Icamiabas. Então, veja bem, veja o conteúdo disso. Primeiro, é uma sabedoria no sentido da garantia da continuidade da espécie, que elas sozinhas não podiam se fecundar, nem os guerreiros brancos sozinhos não podiam fecundar um outro. Segundo, é uma questão, digamos, de transação erótica de mulheres entre si e de homens entre si durante o ano inteiro.
porque eles não iam esperar só aquele dia do ano para poder se relacionarem. Então, veja o que está aí. Está aí, são precursores daquilo que hoje se chama ficar, não é? Mas qual é a diferença? É que hoje o ficar é para não deixar possibilidade de filho, né? Lá o ficar tinha uma utilidade assim prática, era ficar para a continuidade da espécie. Então, o nosso imaginário, para resumir, porque eu acho que estamos já num tempo, não sei, o nosso imaginário ele tem essas duas características, que eu citei apenas alguns exemplos, mas teriam inúmeros outros, escrevi sobre isso. Há tanto erotismo no nosso imaginário, que, por exemplo, um dos textos meus que estão saindo agora, eu dei um título assim, bem brincalhão, não é brincalhão, mas bem instigante, As Travessuras de Eros nos Mitos Amazônicos. Porque a presença de Eros, do erotismo nos mitos amazônicos, é muito grande, que é uma característica também própria da interpretação deles. De modo que o nosso imaginário, para mim, ele é uma das marcas fundamentais da cultura amazônica, porque é um tipo especial de imaginário, até porque a Amazônia saiu de isolamento com Belém, Brasília. A Amazônia é um universo que ficou isolado, cultivando a sua cultura durante séculos, mas séculos e séculos. Então, ela consolidou um tipo de cultura que nem sempre, às vezes, é bem compreendida e interpretada. Mas é um imaginário que tem uma força de reflexão conceitual sobre a realidade e, ao mesmo tempo, ele é poético pela narrativa. E como ele não foi, durante muito tempo, documentado, ele ficou nessa oralidade poética da transmissão de boca para boca, que cada um vai recriando um pouquinho, acrescentando um pouquinho e tudo mais. Mas esse nosso imaginário é, portanto, penso eu, uma das marcas fundamentais da cultura amazônica. E é muito impressionante que isso tudo que você falou pode ser lido muito nas obras do Braga, né? Assim, um jeito de ver o que é o imaginário amazônico, né? Acho que é por isso que tem essa força. A gente está quase, eu tenho uma última. Alguém quer fazer uma pergunta? Quer? Vou trazer um microfone para você só. Oi. Boa noite. Eu me chamo Luísa, sou paraense e sou admiradora dos dois. E eu fiquei com vontade de fazer duas perguntas, mas eu acho que vocês podem escolher uma. Eu queria saber se vocês acham que a obra de vocês dois dialogam de que forma, assim, falando, tem o Luiz Braga em comum, mas se existe alguma outra coisa em comum. E também, na exposição, eu vim com minha amiga cubana e ela comentou uma coisa que eu achei muito interessante sobre as obras, que era que uma foto de uma casa final dos anos 80, começo dos anos 90, era muito parecida com uma casa que ele fotografou em 2018, por exemplo, no interior do Pará. E ela relacionou isso muito como... E, ao mesmo tempo, a gente tinha acabado de ouvir um paulista falando que, nossa, parece Cuba, né? E a gente ficou conversando muito sobre como o isolamento, também porque o norte também é um pouco isolado do resto do país, assim. Agora está começando a vir mais interesses e eu imagino, assim, agora que eu digo nos últimos anos. Mas se vocês acham que esse isolamento, que essa questão da cultura se retroalimentar... se vocês têm algum comentário sobre isso, de que alguns lugares, também questão socioeconômica, alguns lugares no Pará, no interior do Amazonas também, parece mesmo que congelaram um pouco no tempo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não? Essa impressão que passa nas imagens. Acho que dá para entender essa pergunta? Sim. Então, acho que essas duas perguntas, o que vocês se reencontram e sobre isso. É isso. Muito obrigada. No caso de relação do nosso trabalho, de equivalência de coisas. Eu tenho um romance, escrito há algum tempo, que eu intitulei de Café Central.
porque era o lugar onde os estudantes e os intelectuais se reuniam em Belém do Pará. Era um café de reminiscência ainda da época da borracha, ele era todo espelhado e tudo. E lá, nós reunimos, e lá as pessoas discutiam a questão política e tudo mais. E na União Acadêmica Paraense, eu era estudante nesse tempo, nós tínhamos uma ação política bem intensa, ao lado da UNE também aqui. Pois bem, quando houve a invasão pela ditadura lá na União Acadêmica Paraense, nós fomos presos, apanhamos, tivemos que nos esconder, e eu, particularmente, tive um itinerário muito completo para fugir da ditadura, porque ia ser lançado o primeiro livro meu de poemas, e foi todo ele confiscado pela Marinha e destruíram a edição toda. E numa época que nós não tínhamos, digamos assim, esses meios de registro, eu não tinha nem cópia do livro, porque até a cópia que eu tinha escrita, ele foi retirado da União Acadêmica Paraense, que era a editora junto com a UNE, que seria lançado no país inteiro pela UNE. Pois bem, como eles chamavam, que era livro subversivo, então eu, como poeta subversivo, fui preso em Belém inúmeras vezes, fui torturado em Belém, fui trazido preso para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, fiquei aí na Praça Mauá, ali no Ministério da Marinha, fiquei lá. Fui entregue para ser levado para a Ilha das Cobras, que era para ser morto. Por acaso, isso não aconteceu. Então, eu pego essa história que eu estou relatando, sinteticamente, e torno, digamos, um itinerário de um personagem de romance, que é do Café Central, que começa lá e termina lá. Então, é um romance que começa em Belém, que parte em Belém, mas que tem uma circulação fora, e que, na verdade, passa aqui pelo Rio de Janeiro também e tudo mais. E um outro romance, que é o Andurá, o subtítulo Onde Tudo É e Não É, que é um lugar assim, surreal, em que todas as coisas acontecem fora de uma lógica, digamos, acadêmica, né? Tudo pode acontecer ali. Esses dois romances foram publicados, tanto, sobretudo, o caso do Café Central, e tem o Andurá também, pelo Raimundo Gadelha, que foi o meu editor aqui durante muito tempo, está aqui presente também. E esses romances correram por aí, mas as edições se esgotaram e tudo mais. E eu produzi numa época que, veja bem, muito marcado nessa fase inicial pela ditadura, com as censuras, com tudo mais ocorrendo. Tanto que eu fiz concurso para a universidade 3 vezes e 2 vezes fui retirado da impossibilidade de ser contratado, porque era subversivo. Então, eu sei o que é o sentido de uma ditadura. Por isso que hoje nós continuamos todos lutando para que ditadura nunca mais, apesar dos riscos que têm ocorrido para o retorno desse tipo de repressão violenta que destrói gerações, que destrói famílias, que destrói tudo mais. Mas a nossa amazonicidade, digamos, é uma amazonicidade também voltada para fora, porque nós não ficamos apenas lá. Ele passou muito tempo na França, como eu. Tivemos até 2 pequenas peças de teatro nossas no Festival da Água, lá na margem do Sena, não é? Que foram encenadas num barco, a gente estava presente, discutimos depois com os atores e tudo mais. Então, sempre foi assim, sempre vi fora, aqui em Campinas, um tempo, tudo mais, em Portugal e tudo mais. Então, sempre... E aí foi tudo assim, que foi voltando para lá. Então, nós temos uma relação de compreensão da realidade amazônica muito equivalente e tudo mais. Como ele tem vontade de se transferir para Belém, se eu for eleito prefeito ou governador de Belém, ele vai ser, digamos, imediatamente convocado para lá. Paraense está garantida. Mas eu sou cidadão paraense, né? Você sabe ou não?
Eu sou cidadão paraense, isso foi aliás, fiquei muito contente quando me deram esse título honroso de cidadão paraense. A pergunta, eu conheço a obra aliás, as obras completas, a poesia completa do Pai Loureiro tem uma edição belíssima, inclusive em capa dura. Eu sempre acompanhei a obra, porque ele é mais do que um poeta, o Pai Loureiro é um pensador da Amazônia. Quando você falou de Cuba, eu também me lembrei das semelhanças, das afinidades entre o Caribe e a Amazônia. Entre o Caribe e o carimbó também. A música, o ritmo tipicamente paraense, que tem a ver também com a música do Caribe. E quando você lê alguns romances caribenhos, olha, quando eu li a primeira vez Los Passos Perdidos, do Alejo Carpentier, aliás, já tem 2 traduções, é incrível. Carpentier é um dos maiores escritores hispano-americanos e é pouco lido no Brasil, e, no entanto, há 2 traduções. O Brasil é curioso, né? É um país muito louco, né? Tem poucos leitores de algumas obras e tem várias. Por exemplo, Paradiso, do Lezama Lima, tem 3 traduções, salvo engano, que é um livro dificílimo. É uma maluquice isso. É incrível que tenha 3 pessoas que traduzam que traduziram isso, né? um dos romances mais complexos da América Latina, assim como do nível do Grande Sertão Veredas. Mas quando eu li Os Passos Perdidos, do Carpentier, a descrição que ele faz das mulheres venezuelanas, da Amazônia venezuelana, é como se eu estivesse em Belém, ou em Manaus. Eu estou vendo ali. É impressionante, se vocês lerem. É um romance, é sempre complexo, Carpentier, mas é belíssimo. A música também, porque é a história de um cara que vem de Nova York para encontrar a origem da música, uma coisa do mito, né, da música, da poesia. Mas tem muita coisa do Caribe, porque uma diferença entre Manaus e Belém fundamental é a presença dos negros, que em Belém e no Pará ela é muito mais forte, por causa da escravidão, do que em Manaus. Embora em Manaus haja, por exemplo, a minha parteira, da minha mãe, que deu a luz a mim, era uma mulher negra. Mas existia até em Manaus um bairro chamado Pequena África, que hoje é uma praça tal. Mas a presença negra no Pará é muito mais forte do que em Manaus, porque em Manaus os escravizados foram, em sua grande maioria, indígenas, e era mais longe também. Então, por causa do litoral, né, Belém está a pouco mais de 100 quilômetros do mar, inclusive nas revoluções, nos grandes motins e movimentos de insurreição de Belém, os negros, como a cabanagem, os negros tiveram um papel importante. Mas esse modo de ser, assim, da amazônico, vamos dizer assim, sem querer falar de um ethos, não gosto muito de falar do ethos do brasileiro, o ethos mas um certo modo de ser, um modo de se vestir do amazonense, ou do paraense, ou do amazônida, você vê nesse romance do Carpentier. E é por isso que, quando eu vejo as fotos de negros, de homens e mulheres, negros e negras, do Luiz Braga, eu lembro também de Havana, eu lembro de Cuba. É uma coisa do imaginário, né? Que a gente vai de um lugar para o outro fazendo essas, vamos dizer assim, essas viagens imaginárias, essas conexões. Não sei se tem alguém que tem pergunta, acho que outras pessoas queriam perguntar. Tem mais gente? Você quer fazer? Olá, boa noite. Meu nome é Isabela, eu sou de Manaus. E, primeiramente, queria dizer, né, o quanto, para a gente do Norte, é importante ver essas exposições acontecendo aqui no MS, e o quanto o acervo daqui tem sido importante para os pesquisadores do Norte, em termos de guardar um pouco da história
dos ribeirinhos, né, que foram extremamente massacrados assim na nossa história, uma cultura muito que sofreu bastante, né? Então, eu acho que isso tem um lugar de importância enorme, seja no acervo agora do Luiz Braga, ou no do Bodansky, ou no Guterro. Eu acho que isso é muito importante para nós, amazônidas, né? Até porque, aí puxando um pouco para a questão da cidade, né, e até a pergunta que eu quero fazer para o Milton, a gente, assim, os ribeirinhos em Manaus foram assim extremamente marginalizados, né? A gente teve em Manaus uma cidade flutuante com 12 mil pessoas morando em casas no Rio Negro, era uma favela na época, né? Que foi afundada, que foi, enfim, retirada no tempo da ditadura com muita violência. Até hoje, em Manaus, as transformações urbanas estão sempre num lugar de tirar a palafita, tirar a flutuante, de colocar isso como uma forma de habitação que não é digna, que não é, enfim. E aí eu queria perguntar para o Milton, né, eu pesquiso essas coisas, sempre tive curiosidade de saber um pouco dele sobre a cidade flutuante, porque está sempre muito presente na literatura dele, e que ele falasse um pouco sobre isso. A cidade... Como é o seu nome? Desculpe. Isabela. Isabela. A cidade flutuante, que eu conheci quando eu era criança, meu avô me levava para... Ele conhecia também, ele mascateava, então ele vendia ali, era um turco que ficava ali vendendo as coisas. E tinha muitos colegas, amigos lá, e eu ficava impressionado com aquela cidade... no rio, né? Você olhar para o lado era o rio, as ruas, enfim, as passarelas, né, sobre troncos. Era um bairro popular, não era exatamente uma favela, porque eram casas humildes, um pouco como a gente vê aqui nas fotos do Braga, mas não eram... As favelas de hoje são de uma degradação total. É muito diferente da cidade flutuante, né? Quer dizer, e depois, aliás, é uma cena do Dois Irmãos, do meu romance. Isso, a coisa de Manaus, da destruição de Manaus, sempre me tocou profundamente. Não apenas por eu ter sido arquiteto algum dia, né? Às vezes eu me lembro que eu fui arquiteto, sem nostalgia nenhuma, e deixei também. Abandonei definitivamente a arquitetura quando eu tive uma experiência em Manaus, quando eu me formei, me falaram e me chamaram para participar de um grupo da prefeitura que ia fazer um projeto da primeira o primeiro grande projeto urbano em Manaus, porque havia invasões já da Zona Franca. As pessoas chegavam, como dizia o Euclides da Cunha, em 1904, a cidade crescia a gandaia. Ele percebeu isso em 1904, o Euclides da Cunha. A gandaia, e eles queriam fazer um grande projeto de habitação popular. E eu, na primeira reunião com a prefeitura, eu disse, bom, então, achando ingenuamente que eu ia aplicar o que eu aprendi na FAO, inclusive com Milton Santos, que foi meu orientador, eu tive esse privilégio de ter sido orientado pelo grande geógrafo pensador, e disse, bom, então vamos fazer um estudo. Eu era praticamente recém-formado. Vamos fazer um estudo da floresta, do que a gente deve manter, um estudo socioeconômico, enfim. Aí um cara se levantou e disse, não, estudo nenhum, a gente vai derrubar a floresta e construir as casas. Aí eu disse, bom, então por que me chamaram? Estou fora. Esse projeto se chamava e se chama Cidade Nova, que hoje tem mais de 300 mil pessoas morando, né? Foi um dos maiores crimes ambientais, um dos primeiros e grandes crimes ambientais que está no meu romance Cinzas do Norte, porque eu nunca me esqueci dessa... Aí depois foi... Então, eu não sei se a sua pergunta é se eu ainda tenho esperança ou não. De cara, não. Eu acho que por bons anos, muitos anos aí,
a miséria, a pobreza, a degradação de Manaus e Belém. Nisso, infelizmente, Manaus e Belém são as duas capitais com maior problemas de saneamento urbano do Brasil, estão no top. O IBGE publicou há poucos meses. A questão do saneamento urbano em Belém e Manaus é uma coisa, é uma aberração. Uma aberração. Pra você ter ideia, Manaus, quase 40% da cidade não tem acesso ao esgoto. Entendeu? E, às vezes, falta água à beira do maior afluente do Amazonas, que é o Rio Negro. Né? Então, a questão de violência, de saneamento urbano, de lazer, de tudo. Né? Quer dizer, são duas cidades muito problemáticas. Até me deprime falar um pouco sobre isso, mas não é culpa sua, não. É culpa vamos dizer, do processo histórico todo. Né? Há 50 anos. Há 50 anos que meu Estado é governado por populistas, corruptos, sem nenhum compromisso com a população. Ninguém esqueceu o que aconteceu na pandemia, quando as pessoas morreram asfixiadas, sufocadas em Manaus, por esse general Pazuello, quando esse cretino, desculpe, mas cretino, quando ele era o ministro da Saúde. E a logística, eles mandaram oxigênio para Manaus e foi para o Amapá. Foi preciso o Maduro, o presidente da Venezuela, mandar oxigênio. Olha que loucura. Olha que loucura. E as pessoas morrendo em Manaus. Então, mana, desculpe, eu não tenho, assim, quando eu falo em Manaus, o meu otimismo vai a zero. Ali seria preciso uma cabanagem, uma revolução, sabe? Não, é verdade. É verdade. Ali a coisa é séria. É muito séria. A gente tem o imaginário amazônico, tem a belíssima exposição do Luiz Braga. Eu queria avisar que, dia 14 de junho, tem uma outra roda de conversa com o Luiz Braga e com a imensa jornalista Dorit Hazarin, que é incrível, assim, ela vai entrevistá-lo, ela faz isso muitíssimo bem. Não percam, vai ser no cinema às 11h, no dia 14 de junho. E também avisar que esse catálogo com essa exposição lindíssima está à venda na Livraria da Travessa, ali embaixo, e online, na loja online do IMS. Tem texto do Milton, é um jeito de levar essa exposição para casa. Queria agradecer muitíssimo ao Paes Loureiro e ao Milton Atum por essa conversa, ao Luiz Braga, que em breve assistirá essa conversa lá de Paris, que estava ansioso, e agradecer muito ao IMS e a presença de vocês. Obrigada.